Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Sou Bartolomeu e quero compartilhar com você a minha devocional. Hoje nós falaremos no texto de Atos, capítulo 15, do verso 30 ao 41, com o tema O Contraste. Então, diz assim o texto: Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos e irmãs, nesse texto, eu falando sobre essa ideia do contraste, para mim é muito perceptível a diferença entre uma palavra de sabedoria e uma palavra de insensatez. E é esse contraste que eu quero estabelecer para que nós possamos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida e para nossas ações. Então, falando primeiramente sobre uma palavra de sabedoria, que é a palavra dada por Tiago no concílio que acontece para resolver essa questão dos gentios, do acesso dos gentios ao reino de Deus, e se era necessário que eles obedecessem à lei ou não, eu tenho aqui pelo menos 5 lições sobre uma palavra de sabedoria. Primeiro, é que a palavra de sabedoria alegra o coração de quem ouve. Olha o verso 31. Quando a carta enviada por Tiago foi lida, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então veja que a carta trouxe regozijo, a carta trouxe alegria, né? A carta trouxe felicidade. Por quê? Porque é isso que a palavra de sabedoria faz, né? Ela acalenta, aquece os nossos corações e isso produz em nós alegria. A segunda, poderíamos dizer, consequência de uma palavra de sabedoria é que a palavra de sabedoria traz conforto, ou seja, desfaz as incertezas. Ainda no verso 31 ele diz que sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os gentios estavam apreensivos sobre qual seria a resolução daquele concílio, meus irmãos. O que estava em jogo ali era uma questão muito importante na vida cristã. É se eles teriam que se submeter às leis judaicas ou não, né? Em alguns casos, quem sabe até a tradição rabínica. Então, a princípio aqui seria a circuncisão e outras observâncias da lei, né? Então, era isso que estava em jogo. E isso estava causando tristeza e incerteza no coração dos irmãos de Antioquia. Então, a palavra de Tiago desfez, dirimiu essas incertezas. Terceira lição sobre a palavra de sabedoria é que ela abre o espaço para o discipulado. Olha o verso 32. Depois de terem anunciado aquela palavra e que ela trouxe alegria e conforto ao coração dos irmãos, verso 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. O que é que nós temos aqui? A figura do discipulado, que é a ideia do ensino acompanhado da prática, né, da vivência. Então,
Judas e Silas permaneceram ali com os irmãos por um bom tempo. Então, aquela palavra que Tiago enviou, uma palavra sábia, abriu as portas para essa relação de discipulado. E isso acontece quando nós proferimos palavras de sabedoria, as portas dos corações, das mentes, das relações, elas se abrem. E você aí tem a possibilidade de estabelecer uma relação de discipulado com essa pessoa. A quarta consequência de uma palavra de sabedoria é que ela oportuniza um ambiente hospitaleiro. Verso 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo. E depois os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então veja que aquela palavra que Tiago enviou foi fundamental para que os irmãos de Antioquia não apenas recebessem bem Judas e Silas, mas também permitissem ou quisessem que eles ficassem ali por mais um tempo, ensinando a palavra, anunciando a palavra, confirmando a fé daqueles irmãos. Então a palavra de sabedoria, além de abrir as portas para o discipulado, ela também oportuniza essa hospitalidade. Não é? Quinto lugar, uma palavra de sabedoria também dá novas oportunidades à pregação do evangelho. É o que nós temos no verso 35. Porque, embora que Judas tenha retornado, porque no verso 34 diz que Silas permaneceu ali, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Se aquela palavra enviada por Tiago não fosse uma palavra de sabedoria, certamente não teria acontecido alegria no coração dos irmãos, não teria acontecido o conforto, que é a quebra das incertezas, não teria aberto espaço para o discipulado, não teria oportunizado um ambiente hospitaleiro e não teria dado novas oportunidades da pregação evangélica. Então tudo isso é fruto de uma palavra de sabedoria. Mas por outro lado, nós temos no texto uma porção mostrando os efeitos de uma palavra de insensatez, né? E a primeira lição que nós tiramos aqui é que a palavra de insensatez é carregada de sentimentos ruins. Olha o verso 38. No verso 36 nós temos que o plano de Paulo e Barnabé, que era visitar os irmãos em todas as cidades que eles haviam anunciado a palavra, mas Barnabé tem o desejo de levar João Marcos, que outrora havia abandonado Paulo e Barnabé, porque eles iam passar em um lugar muito perigoso e João Marcos não quis fazer aquela travessia. Então, Paulo traz aqui agora uma palavra de insensatez, né? E no verso 38 tem: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Essa palavra é uma palavra de insensatez. Por quê? Porque é uma palavra que não levou em consideração a graça de Deus. Não levou em consideração o perdão, a compreensão, o respeito ao limite ou aos limites da pessoa, né? Não levou em consideração isso. Então foi uma palavra insensata. E todas as vezes que a gente está carregado de sentimentos ruins, ou todas as vezes que a gente fala de forma insensata, nosso discurso, nossa prática, ela está carregada de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, de tristeza, de raiva, de ódio, né? De vários sentimentos ruins. Então fica muito claro que as duas coisas, né? Quando você está carregado de sentimentos ruins, você traz uma palavra insensata, e quando você fala uma palavra insensata, ela é carregada de sentimentos ruins. A segunda lição que nós tiramos aqui é que uma palavra insensata produz tristeza e inimizade. Olha o verso 39. Qual foi a consequência dessa palavra insensata do apóstolo Paulo? Houve entre eles tal desavença
que viera a separar-se. Veja o fruto de uma palavra insensata, né? É a tristeza, porque sem dúvida alguma, eles que eram companheiros de ministério, né? Depois de se separarem, com certeza ficaram tristes. Ambos experimentaram uma tristeza, né? Além da inimizade. E a Escritura, até o final da vida do apóstolo Paulo, não cita mais o encontro entre Paulo e Barnabé. Cita, sim, Paulo requisitando a presença de João Marcos, quando ele está próximo da sua morte. Lá em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo pede que João Marcos venha ter com ele, porque ele diz que João Marcos é útil para o seu ministério. Ou seja, isso significa que Paulo desfez essa visão que ele passou a ter de João Marcos, né? E no final ele volta à sensatez com relação a João Marcos. Mas não fala se Paulo e Barnabé se reencontraram. Então nasceu aqui uma inimizade, uma separação, um afastamento. E isso é fruto de uma palavra de insensatez. Terceira lição, uma palavra de insensatez fecha as portas do discipulado. Verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, daqui para frente não houve mais discipulado entre Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, porque ambos não estavam mais juntos, estavam agora separados. Mas a quarta lição é a lição que fala sobre a ação de Deus, quer numa palavra de insensatez, quer numa palavra de sabedoria. É que em todas as situações o propósito de Deus é cumprido. Verso 39 e 41. Paulo e Barnabé se separaram. Não foi isso? Foi. Mas qual era o propósito inicial? Visitarem todas as igrejas nas quais eles haviam anunciado a palavra. Pronto. Isso continuou acontecendo, mesmo com a separação de Paulo e Barnabé. Verso 39, no seu final, diz que então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então Barnabé visitou as igrejas abertas em Chipre. Verso 41 diz que Paulo e Silas, Paulo agora se agrega a Silas, Paulo e Silas passou pela Cilícia e pela Síria, confirmando as igrejas, né, que Paulo havia aberto ali naqueles lugares. Ou seja, o propósito de Deus do verso 36 continuou acontecendo, mesmo que uma palavra de insensatez tenha trazido vários prejuízos na relação entre Paulo e Barnabé. Que aplicações eu tiro disso aqui para a nossa vida, meus irmãos? Primeiro, devemos pedir a Deus sabedoria. Por que devemos pedir a Deus? Porque certamente eu e você já proferimos palavras de insensatez. Sem dúvida alguma, nós já falamos coisas que não devíamos, ou da forma errada, ou na ocasião errada, e experimentamos as consequências de uma palavra de insensatez. Ou seja, nós proferimos palavras carregadas de sentimentos ruins ou cheios de sentimentos ruins, proferimos palavras de insensatez. Certamente nós já produzimos tristeza e inimizade com alguém ou a várias pessoas. E certamente nós já fechamos as portas do discipulado, de uma relação saudável, onde a gente pode compartilhar os dons uns com os outros, por causa de uma palavra de insensatez. Se você pensar direitinho, refletir, você vai encontrar, talvez com muita facilidade, ocasiões em que você trouxe uma palavra de insensatez. Então é por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, para que Deus esteja sempre nos guiando em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir, para que não caiamos nas ciladas da nossa carne pecaminosa e assim possamos proferir ou agir de forma insensata. A segunda lição que nós tiramos nessa manhã
é que devemos pensar antes de agir. Isso é um antídoto contra a insensatez. Se nós refletirmos o que iremos fazer antes de fazer, certamente diminuiremos a possibilidade da insensatez. Ela continuará sendo possível, mas diminuiremos a possibilidade da insensatez. Certo? A terceira aplicação que a gente tira aqui é que devemos confrontar nossas ações com a palavra de Deus. Isso é outra forma de você inibir a insensatez na sua vida. É toda vez que você for agir ou reagir, você pensar antes e confrontar aquela ação ou aquela reação com a palavra de Deus. Se Paulo tivesse feito isso aqui, certamente ele teria recebido e acolhido João Marcos, cheio de graça e perdão e misericórdia. Como certamente nós, se tivéssemos parado e pensado em alguns momentos da nossa vida, nós não teríamos agido como agimos. Nossas ações têm que ser confrontadas com a palavra. Não basta ouvir a palavra de Deus, é necessário guardar e confrontar as nossas ações e pensamentos com ela. Fazer uma guerra entre o que nós queremos fazer e o que a palavra de Deus determina que deve ser feito. E quarta e última aplicação, a vontade de Deus sempre prevalecerá, mas é melhor que ela aconteça estando tudo em paz. É melhor que a vontade de Deus aconteça na paz, no ambiente de passividade, do que no ambiente de conflito, no ambiente de guerra. Né? Porque se tiver tudo em paz, a gente vai desfrutar da bênção de Deus, vai desfrutar da vontade de Deus, vai edificar mutuamente várias pessoas. Mas se tiver no ambiente de guerra, de conflito, eu posso ser abençoado, o outro pode ser abençoado, mas o coletivo não será abençoado. Né? A vontade de Deus vai acontecer, mas nós não desfrutaremos plenamente do gozo que a vontade de Deus traz, porque estaremos com o coração pesado. Tá bom? Então que Deus te abençoe nessa manhã e que a graça de Deus possa superabundar o seu coração, em nome de Jesus.